Olá, queridos, Pastor Daniel Batista pelo canal Verdade em 10 Minutos. Hoje aqui para tratar sobre um vídeo que mandaram para mim, de um pastor aqui no Brasil, que enxerga, Jesus como sendo um Deus promíscuo. E foi esse título mesmo que ele deu para a sua pregação. E eu vou falar quem é e também vou dizer o que ele fala na pregação e os textos, um texto aqui que ele deu, que vocês vão ficar impressionados. Sinceramente, eu não imaginava que um dia eu fosse escutar isso da boca de uma pessoa que se intitula pastor e cristão. Bem, mas antes de tudo, eu queria fazer aqui, como sempre, entro para fazer um apelo. É uma oportunidade que eu estou tendo agora para também apresentar esse apelo de que nós temos uma unidade de pensamento. Eu não sei de onde esse povo tira a ideia de que cada um tem o seu ponto de vista, minha gente. A unidade de pensamento que eu me refiro aqui nada mais é do que uma coisa simples, do que foi revelado na face do Cristo, do que nós ouvimos da boca dele e que foi testemunhado pelos profetas, pelos apóstolos, e ambos ensinamentos harmonizados e direcionados para professar, pregar e anunciar um Jesus Cristo só. Então a questão dessa unidade de ensinamento, cujo plenitude e sentido é absoluta, quando a Bíblia fala sobre ele, a nível de divindade, eternidade, imutabilidade, perfeição, impecabilidade, autoridade, soberania. A palavra de Deus, ela entende que tem que ser visto assim, da maneira como Deus vê, os profetas anunciaram e os apóstolos testemunharam. Então há uma unidade de ensinamento nas Escrituras que infelizmente hoje o povo está rejeitando. E o caos parte daí, dessa teologia perversa, cujo fontes, inspirações, autorias, todas elas são aleatórias, relativas a pensamentos perversos, particularizados, para não dizer corruptos. Então a gente serve Jesus ou então a gente está seguindo uma outra religião. O propósito da fé é construir essa perspectiva chamada Jesus Cristo dentro do teu coração para que você o adore, o receba, o reconheça como Deus quer, não como você quer. A Bíblia serve para isso, para ser usada. Então a teologia passa a não ter utilidade quando o recurso que ela usa não for aquilo que Jesus falou. A partir do momento que o que ele falou não tem autoridade, não tem verdade, não tem sentido absoluto para nós, está comprometido. Pode vir até em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, com aleluia e glória a Deus, e que não vai ter função nenhuma, propósito nenhum, que é o que o movimento evangélico hoje se tornou, infelizmente, um vale de ideias absurdas, de conceitos perversos. A igreja virou uma fábrica de ignorantes, que nem contestar estão tendo força. Bem, então lá em 1 João capítulo 4, verso 3, João diz o seguinte: qualquer um que se levantar a estas questões ditas e reveladas e anunciadas pelo próprio Cristo quanto a ele mesmo, sua divindade, eternidade, imutabilidade, perfeição, impecabilidade, autoridade, soberania, seja pela sua pessoa, obra messiânica, palavra, humanidade, sacerdócio, ministério, doutrina, é o próprio anticristo, disse João. Qualquer um que se levantar contra isso. Então pode pôr um crachá de pastor que ele é o próprio diabo, não vai mudar nada. Talvez para alguns mudem, mas para a Escritura Sagrada ele vai ser visto assim, como o próprio diabo. E é como eu vejo alguns aí dentro da igreja evangélica, que eu já entrei aqui muitas vezes nesse canal para alertá-los dessa questão de que a educação cristã há muito tempo ela vem sendo controlada por instituições de fachada, por agentes infiltrados dentro dela que tem por objeto final subverter a igreja,
perverter a igreja e quem está dentro dela. É uma engenharia do mal, que a gente reconhece aqui como sendo a teosofia. Tá? É uma proposta de reeducação mundial, de estabelecimento de ideias humanísticas, de cunho antropológico, aquilo que o coração e o homem precisa, essa coisa toda, que foi proposto pela maçonaria há muitos anos, há décadas atrás, quando as igrejas americanas, inglesas, entraram aqui para que elas realmente tomassem a frente desse propósito que é desmoralizar, blasfemar, fraudar o testemunho original de Deus, de Cristo, para estabelecer exatamente o que nós temos vendo hoje como safra evangélica, um bando de cabeçudos, entendeu? Que não querem ler a Bíblia e nem contestar o que escutam de pseudos pastores. E eu estou me deparando diante de um hoje aqui, Ed René Kivitz, da Assembleia de Deus da Água Branca, que trouxe uma interpretação de João capítulo 4, versículo 3 ao versículo 42, que a conversa de Jesus e a samaritana tenha sido para ele um encontro amoroso. Você entra aí no YouTube, só colocar esse título vai aparecer a pregação desse filho do diabo. E para ele, Jesus teria intenções de conceber essa mulher sexualmente, por isso perguntou a ela quantos maridos ela já tinha, tornando a dúvida, ou então a especulação de Cristo com ela, uma conotação sexual, um interesse puramente sexual em relação a ela. E não para por aí. Entende que a água viva que Jesus queria dar para ela seria uma ejaculação do sêmen de Jesus. Nestas palavras. Então, pelo amor de Deus, se a gente não conseguir chamar esse camarada de Satanás, o anticristo, o diabo materializado, o que falta mais para acontecer dentro da igreja, minha gente? Sinceramente, eu não imaginava que eu fosse chegar aos meus 44 anos, praticamente, aqui nessa terra, e escutar um absurdo desse. Por quê? Por que será que tudo isso está acontecendo? Porque esse cara não é um tremendo um retardado, um Jim Jones, é um maluco. Pode ser que seja. Eu não acredito que estas coisas são faladas em cima de púlpito, de igreja, com título de pastor ou por trás de um ministério pastoral, a troco de nada. Eu venho falando para vocês aqui, eu entendo que tudo isso é um esquema montado dentro das igrejas para subverter a igreja, perverter a igreja, escandalizar, perplexar a sociedade também, para que o objeto final de todo esse caos anunciado dentro da igreja evangélica hoje chega a esse objetivo que Paulo profetizou: trazer o anticristo para reinar sobre essa terra em ordem mundial, governo mundial, com uma sociedade sem fé, sem crença nenhuma. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer dentro do movimento evangélico, como toda religião, a corrupção, toda ela é sistêmica e também esquematizada para vencer a sociedade pelo cansaço, pela frustração, ao ponto de que eles não tenham mais interesse de descobrir Deus ou o verdadeiro Deus. E passa a ver uma sociedade sem crença nenhuma, que Paulo fala e profetiza e avisa que o anticristo ele é um produto, é uma resposta de um esquema que foi montado dentro dessa deformação que é a apostasia da fé, que é a corrupção da igreja. O berço do anticristo é a corrupção evangélica.
Então você que está me ouvindo aqui agora, sinceramente, o pastor, eu não fico muito assim, só impressionado com a questão do que esse homem teve a capacidade para falar, se pervertido para falar. Porque para mim isso aqui é uma perversidade. Entendeu? Ele está muito interessado em vida sexual, esse cara. A minha indignação também se dá ao fato de ainda ter gente ainda que elogia esse cara, que defende esse excremento humano. E que ainda acha que ele é um bom pastor. Essa sementinha aí de Calbart, essa sementinha do mal do iluminismo. Então é mais do que na hora do povo cristão leal, a verdade que nós ouvimos da boca de Cristo. É mais do que na hora esse povo que crê, que descobriu a teologia, que quer aprender da boca de Jesus, o Cristo. É mais do que na hora da gente se reunir, da gente se unir e mostrar para a sociedade que ainda tem crente nessa terra que não se rendeu a essa nova ordem religiosa, essa nova ordem perversa, que está sustentada por uma minoria de intelectuais, que eles não fazem perversidade por interesse de ficar rico só não. O prazer deles é blasfemar contra o testemunho de Cristo. E para mim, Jesus está nas portas. Falta isso para ele voltar. E o senhor é de René Kives. Você é uma prova disso. Da capacidade, da estruturação do anticristo dentro da igreja. E eu espero no nome do Senhor Jesus, para quem está me ouvindo aí, e aceitar o que eu estou dizendo, que você realmente coloque a boca no trombone, porque, pior de tudo, ainda tem gente que me processa pelos vídeos que eu faço. Além deles fazerem, eles não querem que a gente fale. Então está na hora de a gente se manifestar, abrir a boca, porque aceitar isso, de boca fechada, calada, sem falar nada, e esses caras publicando essas coisas, eu entendo que é comprometimento para nós. Então que a minha voz seja a tua, a voz que proclama, que respeita a verdade de Cristo. Nós cremos no que descobrimos e conhecemos na face de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço forte, apertado. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.